Um curso em milagres. Capítulo 26. A transição. 8. A iminência da salvação. O único problema que permanece para ti é o fato de veres um intervalo entre o momento em que perdoas e o momento em que vais receber os benefícios de confiar em teu irmão. Isso apenas reflete o pouco que tu queres manter entre tu e o teu irmão, de maneira que tu e ele possam ser um pouco separados. Pois o tempo e o espaço são uma ilusão única que toma formas diferentes. Se foi projetada além da tua mente, pensas nela como tempo. Quanto mais é trazida para perto de onde está a tua mente, tanto mais pensas nela em termos de espaço. Há uma distância que queres manter em relação ao teu irmão, e esse espaço tu percebes como o tempo, porque ainda acreditas que és exterior a ele. Isso faz com que a confiança seja impossível. Não podes acreditar agora que a confiança resolveria todos os problemas. Assim, pensas que é mais seguro continuar sendo um tanto cuidadoso, velando um pouco pelos interesses que são percebidos como separados. A partir dessa percepção, não podes conceber ganhar o que o perdão oferece agora. O intervalo que pensas que existe entre o dar e o receber da dádiva parece ser um intervalo no qual tu te sacrificas e sofres com a perda. Vês uma salvação eventual, não os resultados imediatos. A salvação é imediata. A não ser que a percebas assim, terás medo da salvação, acreditando que o risco de perda é grande entre o momento em que o seu propósito passa a ser o teu e o momento em que os seus efeitos virão a ti. Nessa forma, o erro é que a fonte do medo ainda está obscuro. A salvação iria apagar o espaço que ainda vês entre vós e permitiria que viesseis a ser um instantaneamente. E é aqui que temes que a perda possa estar. Não projetes esse medo no tempo, pois o tempo não é o inimigo que percebes. O tempo é tão neutro quanto o corpo, exceto em termos da função que vês para ele. Se ainda queres manter um pequeno espaço entre tu e o teu irmão, então queres um pequeno intervalo no qual o perdão é negado por algum tempo. Isso só faz com que o intervalo entre o momento em que o perdão é negado a ti e o momento no qual é dado pareça perigoso, justificando o terror. No entanto, o espaço entre tu e o teu irmão só é aparente no presente, agora, e não pode ser percebido no tempo futuro. E também não pode deixar de ser visto, exceto dentro do presente. O teu medo não é a perda futura. Ao contrário, o que te aterroriza é a união presente. Quem pode sentir desolação a não ser agora? Uma causa futura ainda não tem efeitos. E, portanto, se tens medo, é preciso que exista uma causa presente. E é isso o que necessita de correção, não um estado futuro. Os planos que fazes para ter segurança são colocados no futuro, onde não podes planejar. Nenhum propósito foi ainda dado a ele, e o que
irá acontecer ainda não tem causa. Quem pode prever efeitos sem uma causa? E quem poderia temer efeitos, a não ser que pense que já foram causados e os tenha julgado desastrosos agora? A crença no pecado faz surgir o medo e ele, assim como a sua causa, olha para frente, olha para trás, mas não vê o que está aqui agora. No entanto, é só aqui e agora que a sua causa tem que estar. Se seus efeitos já foram julgados amedrontadores. E não vendo isso, ela fica protegida e separada da cura. Pois o milagre é agora. Ele já está aqui, em graça presente, dentro do único intervalo de tempo que o pecado e o medo não viram, mas que é tudo o que existe do tempo. A realização de toda a correção não toma tempo algum. Entretanto, a aceitação disso pode parecer durar para sempre. A mudança de propósito que o Espírito Santo trouxe para o teu relacionamento tem em si todos os efeitos que verás. Eles podem ser contemplados agora. Por que esperar até que se desdobrem no tempo e temer que possam não vir, embora já estejam aqui? Foi dito a ti que todas as coisas que vêm de Deus trazem o bem. E, no entanto, parece que não é assim. É difícil dar crédito antecipado ao bem que se apresenta de forma desastrosa. Não há realmente sentido nessa ideia. Por que deveria o bem aparecer em forma de mal? E não é um engano se aparece assim? A sua causa está aqui, se ele se manifesta de qualquer maneira que seja. Por que, então, não são aparentes os seus efeitos? Por que no futuro? E buscas te contentar com suspiros, raciocinando, entre aspas, que não compreendes isso agora, mas irás compreender algum dia? Então o seu significado ficará claro. Isso não é razão, pois é injusto e claramente sugere uma punição enquanto o momento da libertação não chega. Dado que houve uma mudança de propósito para o bem, não há razão para o intervalo no qual um desastre se abate sobre ti, para ser um dia percebido como bem, entre aspas, mas agora em forma de dor. Isso é um sacrifício do agora, que não pode ser o custo que o Espírito Santo cobraria pelo que ele deu sem qualquer custo. Entretanto, essa ilusão tem uma causa que, embora falsa, não pode deixar de já estar na tua mente. E essa ilusão não é senão um efeito que ela engendra e uma forma na qual o seu resultado é percebido. Esse intervalo no tempo, quando a punição é percebida como a forma na qual o bem, entre aspas, aparece, não é senão um aspecto do pequeno espaço que se interpõe entre vós, mas que ainda não foi perdoado. Não te contentes com felicidade futura. Ela não tem significado e não é a recompensa justa para ti, pois tens uma causa para ter liberdade agora. Que proveito tem a liberdade na forma de um prisioneiro?
Por que a libertação deve se disfarçar em morte? O adiamento não faz sentido, e o raciocínio, entre aspas, segundo o qual os efeitos de uma causa presente têm que ser adiados para um tempo futuro, simplesmente é uma negação do fato de que a consequência e a causa têm que vir juntas, como uma só. Não olhes para o tempo, mas para o pequeno espaço que ainda está entre vós, do qual ambos têm que ser libertados. E não permitais que ele seja disfarçado em tempo, e assim preservado, porque a sua forma mudou, e o que ele é não pode ser reconhecido. O propósito do Espírito Santo agora é o teu. A sua felicidade não deveria ser a tua também?